pessoal, tudo bem com vocês no terceiro ano B? Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de matemática dessa 16ª semana de aulas. E nossa videoaula casa, tá bom? Desta semana será introduzindo um tema da segunda operação matemática que iremos ver no nosso ano letivo, que são as 4 operações básicas matemáticas, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. E hoje nossa aula vai introduzir o tema subtração, que é a segunda operação matemática. E vocês veem que a didática do nosso livro é uma didática bem elaborada, que trabalha com situações do cotidiano, onde nós usamos as operações matemáticas. Da mesma forma que foi com adição, também será com subtração. Então, antes de mais nada, antes de você dar continuidade a esta videoaula, eu peço que você pause o seu vídeo e você abra o seu livro didático na página 150. Nós temos aí, na página 150, a introdução, um texto introdutório sobre o que é subtração e onde nós usamos a subtração, sempre contextualizando com uma situação problema. E eu peço que nesse momento você pause a aula e você realize a leitura prévia. Mas afinal, tia Viviane, o que é leitura prévia? Leitura prévia é quando eu leio antes um texto que vai me ajudar, na verdade, a compreensão do que eu preciso aprender na aula, tá bom? O que eu preciso levar da aula. Então, esse texto ele vai te ajudar muito. Então, antes de continuar com essa aula, pausa a videoaula, tá? E faça a leitura. Em seguida à leitura, nós vamos contextualizar o que é subtração. Subtração é a segunda operação matemática e ela nos dá a ideia de retirar algo. Nós temos aí uma situação problema, logo no início do texto da página 150, que diz: Betty é uma ótima malabarista e faz muitas apresentações. Em uma delas, ao utilizar 6 bastões, ela deixou cair 2. Com isso, ficaram 4 bastões. Porque 6 menos 2 é igual a 4. A subtração é a segunda operação matemática. Quando retiramos uma quantidade de outra, fazemos uma subtração. A subtração, ela é indicada por esse sinal aqui. Esse sinal que nós falamos que é o sinal de menos. Na matemática, esse sinalzinho de menos, ele identifica a subtração. Tá certo, pessoal? Então, já sabemos como identificar quando uma continha ela é de subtração. Ela sempre tem ao lado à direita este sinal, que se lê menos, tá? Esse tracinho na matemática se lê menos. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença são os termos da subtração. Nesse momento, vou montar para vocês essa continha aqui, tá? Que está no livro, para que vocês possam identificar em uma subtração quais são os seus termos. Nós temos aqui o valor de onde precisa ser retirado outro valor. E esse valor, ele é identificado como minuendo, ok? Depois do valor que precisa, depois do valor inicial, que a partir deste valor precisa ser retirado outro valor, nós temos o valor que precisa ser retirado, que nesse caso é o 2, que nós chamamos de subtraindo. Subtraindo. Sempre colocamos à direita o sinal de menos, tá bom? E fazemos a nossa subtração. 6 menos 2, se eu tenho 6 e retiro 2, eu fico com 4. Então, eu coloco aqui abaixo do traço o meu valor. E esse valor, na subtração, ele é chamado de resto ou diferença. Tá bom, meus amores? Resto ou diferença. A subtração, como diz aí no livro, é a operação inversa da adição. Se na adição eu adiciono, eu acrescento, eu somo,
na subtração eu retiro, eu diminuo, tá bom? Aí você pode me perguntar, você, meu aluno, pode dizer: tia Viviane, agora eu já sei o que é a subtração, já sei como montar uma subtração e já sei quais são os termos. Mas como é que eu vou saber se a continha que eu fiz de subtração está correta? E sabendo que a subtração é a operação inversa da adição, eu tenho uma dica para dar para vocês, para que vocês possam se certificar que a subtração que vocês fizeram a partir de hoje está correta. E nós temos aqui no livro a dica também, tá? Que diz o seguinte: para verificarmos se uma subtração está correta, soma-se o subtraindo com o resto. Se o resultado for o minuendo, então está correta a nossa conta. Nesse caso, utilizando a situação problema, o exemplo do livro, nós tínhamos como minuendo o 6, nós tínhamos como subtraindo o 2 e como resto ou diferença o 4. A dica e a regra é clara. Veja bem, para verificarmos se uma subtração está correta, soma-se o subtraindo ao resto e a diferença. Usamos a operação inversa, somamos, ou seja, adicionamos. Somamos o resto ou a diferença ao subtraindo, e se o resultado for o minuendo, nossa continha está correta. Então, estamos esperando o quê? Vamos ver se nossa continha está correta. Então, nossa continha deu 6 menos 2, 4. Precisamos ver se está correta. Então, somamos o 2 ao 4. Sinal de adição. 4 mais 2, 6. Então, realmente, deu aqui o resultado do meu minuendo. Então, nossa continha, ela está correta. Mas não podemos esquecer dessa regrinha, tá? Para comprovarmos que uma subtração está correta, usamos essa regrinha. Somamos o subtraindo ao resto ou resultado, e se o resultado da nossa adição for o valor do minuendo, isso significa que nossa subtração está correta, tá bom, meus amores? Então, nessa aula inicial, vocês conseguiram compreender o que é subtração? Ficou claro? Espero que tenha ficado. Os termos da subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, e também já estamos por dentro das dicas, tá? De como verificarmos se uma continha ela está correta. Nós fazemos o quê? Somamos o subtraindo, usamos a operação inversa, somamos o subtraindo ao resto ou à diferença, e o resultado tem que ser o valor do minuendo. Nós temos aqui no nosso livro outro exemplo, que trabalha com um número maior, que é 488 menos 323. Eu quero realizar com vocês esse exemplo para que fique mais claro como nós podemos trabalhar a subtração com números maiores. Então, vou passar esse exemplo aqui para o quadro e nós vamos realizar também aqui no quadro, ok, meus amores? E vamos agora à nossa exemplificação. 488 menos 323. Observando pelo quadro de valor de unidade, nós temos aqui unidades, dezenas, centenas. Vejam que nós precisamos seguir a regra, trás para frente, de cima para baixo, começando pela ordem das unidades. 8 menos 3, se eu tenho 8 e retiro 3, eu fico com 5. Retiramos unidades de unidades, ok? 8 menos 2, 6. Retiramos dezenas de dezenas e colocamos o resto ou a diferença aqui. 4 menos 3, se eu tenho 4 e tiro 3, fico com 1. Então, ó, retiramos centenas de centenas. E o nosso resto ou a nossa diferença nesse caso foi 165. Esse exemplo foi só para contextualizar, para que você perceba que nós precisamos retirar unidade de unidade, dezena de dezena e centena de centena. E como fazemos para essa conta verificar se essa conta está correta? Somamos o subtraindo com o resto ou a diferença e o valor, o nosso resultado da nossa adição, tem que dar o valor do minuendo, tá? Nesse caso, eu deixo com vocês essa parte, já que tem aqui no livro e nós podemos nos certificar através do livro que nossa subtração ela está correta. Tá bom, meus amores? Ficou claro, pessoal?
como podemos fazer a verificação, o que é subtração, que precisamos seguir todas as regras, as mesmas regrinhas que eram seguidas na adição, espero que tenha ficado. Finalizando essa videoaula, você vai realizar a atividade da página 150 de efetuar as subtrações. Já está facilitando aqui para vocês, porque a continha já está montada, tá bom? E aqui você vai montar a continha, vai deixar os rascunhos aqui na página 151 para que tia possa fazer a verificação em sala de aula. Então, atividade para depois da videoaula. Página 150, questão 1. E toda a página 151, inserindo também essas duas situações, problemas para serem resolvidas. Ok, meus amores? Finalizou a atividade, você traz a atividade para a sala de aula para que possamos fazer a correção. Qualquer dúvida, entre em contato com tia, faz aquela videochamada que tia Viviane está à disposição de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Então, espero que tenham gostado da nossa videoaula de matemática. Desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus alunos!